Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus para todos vocês. Quero dizer que é uma oportunidade ímpar para o meu ministério, pois sou fruto desse departamento e essa oportunidade é uma forma de que Deus está me dando de retribuir um pouco tudo isso que o departamento infantil plantou na minha vida. Quero agradecer ao pastor, presidente, que não está presente, mas na pessoa do pastor Álvaro. Deus abençoe sua vida, seu ministério, toda esta casa. Agradecer à irmã Vera pelo convite. Deus abençoe sua vida, dê muita saúde e faça prosperar em tudo. E todo esse departamento infantil, que é uma bênção cheia de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, na primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículos 12, 13 e 14. Quem achou, diga amém. Muito obrigado. Que diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Quem pode dizer amém? Meus queridos irmãos, o escritor dessa carta é o nosso querido e amado irmão, discípulo João. João, um dos 12 discípulos que foram chamados por Jesus. A Bíblia fala que ele era filho de Zebedeu e ele foi encontrado por Jesus às margens do mar da Galileia, quando este, junto com seu irmão, estava consertando as redes do seu pai. Esse jovem, que muito provavelmente era um dos mais jovens discípulos de Jesus, ele, quando entrou na caravana de Jesus, ele era um pouco impetuoso, irado, de modo que, em certo episódio, ele não foi muito bem recebido pelos samaritanos, e ele pediu para Jesus: Jesus, deixa eu clamar para que fogo do céu caia e consuma todos. Talvez por causa disso, o seu apelido, junto com o seu irmão, era Filhos do Trovão. Só que é muito interessante a gente notar e perceber que João, essa pessoa irada, no começo do ministério de Jesus, ele é transformado à medida que o ministério de Jesus vai passando. Enquanto ele caminha com Jesus, ele vai sendo transformado, e esse jovem discípulo que era irado e clamava para pedir fogo do céu para consumir quem não o recebia bem, agora ele vai sendo conhecido como o discípulo do amor. Ele vai sendo conhecido como aquele que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. E sendo transformado, ele está presente em várias ocasiões. Ele faz parte do círculo mais íntimo do ministério de Jesus, junto com Pedro e Tiago. Ele presencia a cura da sogra de Pedro, ele presencia a ressurreição da filha de Jairo, ele presencia no Monte da Transfiguração o rosto de Jesus brilhar e aparecer perto de Jesus Moisés e Elias. Além disso,
ele recebe, e ele é o único dos discípulos, que quando Jesus está pendurado na cruz, ele não foge, ele não vai para outro lugar, ele é o único dos discípulos que permanece com Jesus até a sua morte, de maneira que Jesus olha para ele e lhe dá uma grande missão. Olha para ele, olha para sua mãe e diz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. João também, ele é distinto, pois ele foi um dos primeiros a irem ao túmulo de Jesus, presenciar aquele túmulo vazio, a pedra removida. João, esse discípulo amado, o discípulo do amor, ele recebe de Deus um ministério lindo, o ministério apostólico, e ele recebe uma unção e uma autoridade de Deus para escrever aquilo que nós lemos hoje aqui. João, ele se torna um dos discípulos mais proeminentes de Jesus em relação à escrita. Ele escreve 5 livros do Novo Testamento: o seu Evangelho, a primeira, a segunda e a terceira cartas que ele escreve para a igreja, e também o Apocalipse. E é muito importante a gente notar isso, porque João, quando ele escreve algo para a igreja, ele sabia na sua mente que ele não estava formulando um simples texto, ele não estava produzindo uma redação, mas ele tinha a plena consciência de que o que ele estava escrevendo era a palavra de Deus. João, ele tinha a consciência de quando ele estava escrevendo, era ele emprestando a sua pena, a sua escrita, para que Deus falasse com a sua igreja. Isso é muito importante, isso é muito lindo, porque a palavra de Deus, ela tem um destino certo. A palavra de Deus, ela não são palavras jogadas ao vento, mas a palavra de Deus, ela tem endereço certo, ela entra no nosso coração, na nossa mente. A palavra de Deus não foi escrita para ficar guardada, mas a palavra de Deus foi feita com o destino certo, o meu e o seu coração. E quando a gente fala sobre isso, e a gente percebe os versículos que nós lemos, nós percebemos que João escreve essa primeira carta com 2 objetivos: lembrar primeiramente de quem Deus é, pois muitos se levantaram naquela época, olhando para a fé cristã que estava nascendo, e estava dizendo: esse Jesus não pode ser Deus, tentando negar a divindade de Jesus, ou por outro lado, tentando negar a natureza humana de Jesus. E João escreve o seu evangelho e agora a sua primeira carta, lembrando que Jesus Cristo, aquele que ele pregava, ele não era um espírito virtuoso, ele não era um ser imaterial, mas ele era homem como a gente, ser humano. E ele também era divino. E o segundo propósito pelo qual João escreve a sua primeira carta é para lembrar a igreja de quem ela é. Primeiro, lembrar quem é Jesus, e segundo, lembrar quem a igreja é em Cristo Jesus. Os 3 versículos que nós lemos diz respeito a essa segunda proposição de João. Perceba o que ele diz no versículo 12. Ele vai falar: filhinhos, escrevo-vos. Esse filhinhos, esse termo utilizado, é um termo que se refere aos nascidos. João está se referindo àqueles cristãos recém-convertidos, que estão no começo da caminhada cristã. Ele tem o cuidado de falar por 2 vezes nos versículos que nós lemos, dizendo: filhinhos, eu escrevo para vocês. Só que este versículo, essa palavra, esse termo,
se refere também a pequenas crianças. É interessante como a Bíblia é linda e ela deixa um versículo reservado para dizer que Deus estava escrevendo para as crianças. Olha que maravilha. Filhinhos, eu escrevo para vocês. João está escrevendo e ele está dizendo: há um público muito importante dentro da igreja que precisa de uma mensagem de Deus. Ele está escrevendo para os filhos: filhinhos, eu estou escrevendo para vocês. Eu sei que tem crianças aqui, e eu vim dizer para você, criança, há uma mensagem de Deus para o seu coração. Aleluia. Deus tem interesse em falar com as crianças. Deus revela a sua palavra dizendo: eu escrevo para vocês. Filhinhos, eu escrevo para vocês. Criança, eu escrevo para vocês. Porque tem gente que acha que a Bíblia é para um grupo seleto de pessoas, que pensa que a Bíblia é só para os estudiosos, e por causa disso já trancafiaram a palavra de Deus somente para os clérigos, somente para os estudiosos. Deixaram a palavra de Deus trancafiada nos seminários teológicos, trancafiada somente para os entendidos. Mas Deus diz na sua palavra: eu escrevo é para os filhos, eu escrevo é para os simples, eu escrevo é para a criança ler, entender e ser salva. Aleluia, glória a Jesus. Quando quiseram trancafiar na Idade Média a palavra de Deus, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero dizendo: a palavra tem que estar na boca do povo. Aleluia, glória a Jesus. Filhinhos, escrevo-vos. E por que você escreve, João? Ele dá duas razões. A primeira está no versículo 12, ele vai dizer: porque pelo vosso nome, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Com essa justificativa, João traz três realidades. A primeira delas é a realidade do pecado. Não se esqueça que João está escrevendo para crianças. Ele está dizendo: olha, crianças, vocês precisam dessa mensagem, porque vocês têm pecados, porque vocês vêm de uma natureza pecaminosa. Isso é uma realidade que é muito dura e muito forte, mas muito real. Porque tem pessoas que acham que crianças são santas, puras, e elas vão para o céu automaticamente. É ou não é? Mas a realidade do pecado não somente atingiu os adultos. A realidade do pecado atinge também a mais tenra criança. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos pecaram, e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Davi, quando escreve o Salmo 51, se arrependendo do seu pecado, ele diz: em pecado eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. O que é que Davi está dizendo? Desde a minha infância o pecado está comigo. Desde que eu nasci, desde que eu fui concebido, o pecado está comigo. Isso é uma realidade muito profunda e mostra a seriedade do nosso ministério. Nós não estamos tratando com crianças puras e santas, mas nós estamos tratando com crianças que são pecadoras, e se Jesus não entrar no caminho, elas caminharão para o inferno. Você já parou para pensar que quando você dá uma aula, não é somente uma aula? Você já parou para pensar que quando você canta um hino sobre Jesus, não é só um hino? Isso é sério. Crianças estão indo para o inferno sem conhecer Jesus. Departamento infantil não é brincadeira.
Aleluia. Crianças estão caminhando para o inferno. Não é só as crianças mais impulsivas que você tem na sua sala, mas até aquela mais dócil, amável, que abraça, que beija, que lê, que presta atenção. Se Jesus não entrar na vida dela, ela vai para o inferno. É a realidade do pecado. Porém, glória a Jesus, que o Evangelho não para por aí. Olha o que João mostra, uma outra realidade. Se primeiro nós temos a realidade do pecado, João vai mostrar também que há uma realidade de perdão. Que não há pecado nesse mundo que seja cometido, que seja tão grande, tão terrível, que não seja alvo do perdão de Deus. Aleluia. Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados são perdoados. Aleluia. Há perdão para a criança que você cuida, para a criança que você ensina. Há perdão para o mais vil pecador, para o mais terrível pecador. Há perdão. A mensagem do Evangelho é essa: nós mostramos a ferida, mas nós não deixamos sangrando. A gente diz, tem remédio para essa ferida. A gente não deixa em carne viva. A gente tem óleo, a gente tem vinho, a gente tem atadura para estancar a ferida da nossa alma, que é o pecado. Há perdão. E Paulo vai escrever aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça de Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque perdoados são os seus pecados. Mas ele também mostra o meio pelo qual o perdão é alcançado. Perceba o que ele vai dizer: escrevo-vos porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. É por causa do nome dele que a gente está aqui. É o nome dele que tem poder para perdoar. O nome de Maria não tem poder para perdoar. O nome de José não tem poder para perdoar. O nome de qualquer profeta não tem poder para perdoar. Mas o nome de Jesus, aleluia. Pedro, no primeiro sermão da igreja, inauguração da igreja, Pentecostes, ele diz, Atos 4, versículo 12: não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos, só o nome de Jesus. Só o nome de Jesus, só o nome de Jesus é capaz de nos salvar. Só o nome de Jesus é capaz de perdoar. Esse nome é poderoso, pelo qual Jesus, quando envia a sua igreja, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome sararão os enfermos, em meu nome, se beber algo mortífero não causará dano algum, em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões, em meu nome. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Aí Paulo vai escrever lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5: de sorte, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se de si mesmo, tomou forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achado em forma humana, aleluia, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou
levantou soberanamente e lhe deu o nome, e lhe deu o nome, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. A gente precisa falar do nome. A gente precisa cantar o nome. A gente precisa cantar. A gente precisa pregar sobre esse nome. Chega de tchutchuê, chega de dança do pinguim. A gente precisa das 5 letras maravilhosas. Glória a Jesus. É por causa do nome que você está aqui. É por causa do nome quem está aqui. Quem está aqui por causa do nome. Aleluia. Quem ama esse nome. Aleluia. É por causa do nome de Jesus. Aleluia. Mas ele dá outra justificativa de por que escreve para os filhos. Versículo de número 13. Ele vai dizer: filhinhos, eu escrevo para vocês, porque vocês conhecem o Pai. Conhecer aqui não é algo cognitivo, não é algo que eu estudo e conheço. Conhecer aqui tem a ver com relacionamento, intimidade. E é lindo a gente perceber que há um interesse de Deus em relacionar-se com as crianças, com os filhos. Quando eu devo apresentar Jesus para minha criança? Você pode perguntar. Eu lhe respondo: o quanto antes. O quanto antes. Há um interesse de Deus na alma da criança. Há um interesse de Deus em relacionar-se com a criança. Percebe que ele diz que vocês... Eu escrevo não porque vocês conhecerão o Pai. Eu escrevo porque vocês conhecem. Ele está falando que crianças podem, devem e têm relacionamento com Deus. Aleluia. Não há um coração, tão pequeno que seja, a palavra tão simples que seja da criança, que Deus não ouça. Não há criança que Deus não queira chamar de amigo. Eu escrevo para vocês, crianças, porque vocês conhecem o Pai. Aleluia. E o que nós somos? Nós somos um elo de ligação. Nós somos aquele amigo em comum. A gente é amigo de Deus, mas a gente é amigo das crianças. Nosso trabalho é mostrar às crianças que tem um Deus nos céus, que tem um Pai no céu, que quer ser amigo dela. Aleluia. Eu os escrevo porque vocês conhecem o Pai. E aqui a gente vê uma realidade muito forte. Eu tenho certeza que vocês já pegaram e já passaram por vocês crianças que não têm pais evangélicos, que não têm pais, não tem essa figura paterna. E a nossa missão é olhar para elas e dizer: você tem um Pai nos céus. Se o Pai da terra falhar, você tem um Pai nos céus. Aleluia. Porque o Pai da terra pode faltar, ele é humano, ele falha, mas a criança tem um Pai nos céus. Tem um Pai nos céus. Nós podemos nos regozijar, porque a gente tem um Pai nos céus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. A segunda classe de pessoas que João direciona as suas palavras são para os pais. Quem é pai aqui? Quem é pai, levanta a mão. João está dizendo, eu escrevi para você. Eu escrevi para você. Há uma mensagem de Deus para você. Você pai, você mãe, que está aqui nesta noite.
Pais, eu vos escrevo. E a justificativa que João dá é a mesma, tanto no versículo 13 quanto no versículo 14. Ele dá uma justificativa só. Porque vocês conheceram aquele que é desde o princípio. Glória a Jesus. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que há um vínculo geracional. João escreve primeiro para os filhos e depois ele escreve para os pais. Isso me mostra que o nosso Deus, Ele não é um Deus que abandona gerações. Ele não abandona gerações. Ele escreve para os filhos, Ele escreve para os pais. Perceba que Deus nunca é chamado de Deus de Abraão e só depois Deus de Jacó. É Deus de Abraão, é Deus de Isaac e é Deus de Jacó. Deus não abandona uma geração. O homem pode abandonar, pode não ser importante para muita gente, mas para Deus, uma geração é importante. Aleluia. E eu gosto disso, sabe por quê? Porque lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6, Deus disse que levantaria um profeta que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Glória a Jesus. É pais e filhos. Ninguém pode vencer essa aliança. O Senhor está mostrando aqui que, se por um lado o sinal da sua vinda seria que no mundo o amor esfriaria, irmãos estariam contra irmãos, pais contra filhos, nação contra nação, na igreja de Deus é diferente. Na igreja de Deus, os pais e os filhos estão unidos. Estão unidos com um vínculo não somente maternal e paternal, familiar, mas estão unidos com o vínculo do céu chamado Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Por que João escreve para os pais? Porque vocês conhecem ou conheceram aquele que é desde o princípio. Quando João escreve isso, ele primeiro diz: olha, vocês conheceram aquele que é. Isso é uma referência clara ao modo que Deus se revela para Moisés lá na sarça ardente. Qual foi o nome que ele disse? Eu sou o que sou. Esse termo diz respeito, porque Moisés, ele estava preocupado. Quando Deus chama ele e diz: olha, você vai libertar o povo do Egito, ele fica preocupado. Com o quê? E o povo vai me seguir? Quem foi que me enviou? Por isso que ele pergunta. Quando o povo perguntar seu nome, o que é que eu digo? Aí eu acho importante a gente frisar, porque no imaginário do povo hebreu, ali no meio do Egito, onde tinha Deus do sol, Deus da lua, Deus da morte, Deus da fertilidade, Deus da agricultura, Moisés talvez esperasse uma resposta dessa: eu sou o Deus libertador, eu sou o Deus. Traria alguma referência, alguma coisa aqui da terra. Aí Deus subverte a mentalidade da época e ele vai dizer: eu não sou só o Deus do sol, eu não sou só o Deus da lua, eu não sou só o Deus dos mares, eu não sou só o Deus da fertilidade, eu não sou só o Deus da agricultura. Espera aí, eu procuro aqui, procuro ali, procuro lá, mas nada chega nem perto de me referenciar. Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Aleluia, glória a Jesus. Esse termo também diz respeito. Deus estava dizendo para o seu povo: Moisés, diga a eles que eu serei o que eles precisarem que eu seja. Aleluia. Pode dizer, Moisés, eu serei o que eles precisarem que eu seja.
Se eles precisarem de pão, eu sou pão. Se eles precisarem de água, eu sou água. Se precisarem de sombra, eu sou sombra. Se precisar de fogo, eu sou fogo. Eu sou o que sou, Moisés. E é interessante, porque a missão de Moisés era o quê? Tirar o povo do Egito e conduzir a Canaã. E não é essa a missão dos pais? De pegar os seus filhos e conduzir até a grande festa? Por que João traz essa referência? Porque ele está dizendo: pai, nesse caminho de conduzir os filhos até a Canaã celestial, pode contar comigo. Aleluia. Vocês não conheceram um qualquer, vocês conheceram aquele que é. Vocês conheceram o eu sou o que sou. Aleluia. E como a gente disse no versículo 12, ou no versículo 14, melhor dizendo, o nosso Deus é Pai. Se tem uma coisa que ele se relaciona, é com a paternidade. Nosso Deus é Pai. Ele sabe do que você passa. Ele conhece as suas necessidades. Aleluia. Ele conhece o quanto você sacrifica pai, para botar o pão sobre a mesa. Ele sabe, mãe, quanto você se sacrifica para educar os seus filhos no caminho correto. E Deus está dizendo: eu sou, pode contar comigo nessa jornada. Eu vou estar com vocês ombro a ombro. Eu vou ser amigo face a face. Pode me chamar, que eu estou com você nesse caminho. Aleluia. Aquele que é. A pergunta que fica para hoje é: você conhece aquele que é? Aleluia. Você, pai, está utilizando do amigo que você tem? Ou você está querendo lutar sozinho nessa batalha? Chame aquele que é para o barco. Chame aquele que é para o caminho. Convoque o Deus Todo-Poderoso para estar ao seu lado nessa caminhada de educar filhos, de criar, aleluia, glória a Jesus, de educar, de ensinar. Chame ele para o caminho. Glória a Jesus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Antes de ser seu, ele é de Deus. Glória a Jesus. Sabe o que diz lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6? Ensina o menino ou a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa é a sua missão: ensinar no caminho. Por que o escritor não diz ensinar o caminho? Porque ensinar o caminho é apontar o caminho, mas ensinar no caminho é caminhar junto. Aleluia. É caminhar junto, é liderar pelo exemplo, é guiar segurando na mão. Uma ilustração rápida e fácil para a gente notar. Antigamente era mais difícil viajar de carro, sim ou não? Por quê? Porque a gente só tinha referências das placas. Não sei quantos quilômetros, a cidade tal. Se a gente perdesse a atenção 1 minuto, podia pegar o caminho errado, sim ou não? Hoje é muito mais fácil. Hoje a gente bota no GPS, mostra a rota. Tem GPS que diz até onde tem engarrafamento. Engarrafamento, a não sei quantos metros, uma curva. E ela vai mais falando. Ainda tem a câmera. O trajeto diz: olha, aqui pode acelerar, aqui vai mais devagar. Sabe o que é isso? Você pai, você mãe, ninguém vai fazer o seu trabalho tão bem quanto você. Ninguém vai ser mais eficiente em mostrar o caminho do céu para o seu filho do que você. A gente do departamento é placa. A gente é referência externa. E Deus sabe o quanto a gente se desdobra para deixar essa placa bonita, sinalizada, para chamar a atenção do seu filho. Mas você está dentro. Você está dentro de casa.
Você está dentro de casa, você está dentro, você é referência interna. Você é a maior referência que seu filho vai ter na terra, de crente, ou de não crente também. A maior referência que você vai ter que ser para o seu filho. É a maior referência de todas. Eu louvo a Deus, que a maior referência de crente que eu tenho na terra foi minha mãe. Não foi nenhum pastor, não foi nenhum obreiro, foi minha mãe. Eu louvo a Deus, porque ela me mostrou o caminho, ela me mostrou no caminho. Aleluia. Você é a maior referência do seu filho. Aleluia. Glória a Jesus. Porém ele diz ainda mais: vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quando ele fala isso, ele traz a mesma referência que ele trouxe no seu evangelho. Parece que João gosta dessa parte da escritura, do começo de tudo. Ele fala: vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quem está do seu lado nessa caminhada não é qualquer um. É aquele que desde a eternidade já era Deus. É aquele que quando nada existia, Ele estava lá. É aquele que é desde o princípio. Isso mostra, sabe o quê? Que as circunstâncias que nos cercam, que nos rodeiam, que nos afligem, que nos pressionam, não pressionam quem está com você, não questionam, não pressionam o Deus que está ao seu lado nessa caminhada. Pai, você conhece aquele que é desde o princípio. E João, ele traz outra referência quando ele diz isso, não somente lá para o começo, mas ele apela para a sua lembrança. Parece que João está dizendo: ô pais, vocês já viveram tanto, vocês já caminharam tanto com o Senhor, é só olhar para trás. Quem estava com você nos primeiros passos? Quem estava com você quando a luta veio ao seu encontro? Quem estava com você quando a enfermidade veio? Quem estava com você quando você sofreu um acidente? Quem estava com você lhe dando livramento? Quem estava com você lhe abençoando? Quando você olha para trás, você tem uma segurança em Deus que é inexplicável. João está dizendo: ei pais, olhem para tudo que vocês viveram. Olhem que desde o princípio Ele esteve com você. Ele nunca lhe abandonou. Ele sempre esteve ao teu lado. Ele sempre foi um ombro amigo. Ele sempre foi um abraço nas horas de angústia. Lembrem-se quem vocês têm ao lado de vocês desde o começo. É aquele que é desde o princípio. Quando as coisas apertaram, Ele não jogou tudo para o ar e lhe abandonou. Ele não lhe traiu. Ele esteve com você. Aleluia. Lembrem-se: pais, eu escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Para finalizar, João escreve para um terceiro público, que está nos versículos 13 e 14. Ele vai escrever agora para os jovens. E eu gostaria de trazer uma paráfrase e dizer: ele está escrevendo para o departamento infantil. Todo mundo aqui é jovem, sim ou não? Todo mundo é jovem, glória a Jesus. Deus escreveu para os jovens, para o departamento infantil: jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Era para o glória ser mais alto. Jovens, eu vos escrevo
porque já vencestes o maligno. Departamento infantil, eu vos escrevo porque já vencestes o maligno. Isso não é uma declaração futura. Vocês vencerão um dia na história daqui a não sei quantos anos. Não. O que está dizendo é: está consumado. Já acabou. Essa batalha que você está vivendo hoje já tem o seu final escrito. Você já venceu o maligno. E vencer é bom, sim ou não? Vencer é maravilhoso. Mas as vitórias são mais lembradas quando elas são mais difíceis. É ou não é? Davi era um homem guerreiro, venceu muita gente, guerreou com muitos, venceu muitos. Mas qual é a batalha que a gente lembra dele? De Golias. Por quê? Porque Golias, naquela época, era muito melhor do que Davi. Era muito mais forte que Davi. Davi era um pastor de ovelhas, que vivia escondido, cuidando de ovelha. Matou urso, matou leão, mas guerra nunca tinha enfrentado. Golias, homem de guerra desde a sua mocidade. Ele já chega dando a carteirada. Homem de guerra. Parecia que, pelo menos na minha mente, era um homem cheio de cicatrizes, que venceu guerras ferrenhas, com a melhor armadura, com a melhor arma. Sim ou não? Golias era imbatível. Golias era imbatível. É tanto que ele passa lá, ó, os dias passando, e diz: tem guerreiro não? Tem guerreiro não? Ei, se Deus de vocês é fraco, esse exército do Deus de Israel, pelo amor de Deus, fraco demais. Ele passa 40 dias afrontando o povo de Deus. Saul, que era o rei, o melhor guerreiro de Israel, entre aspas, ele não era tão menor do que Golias. Golias era gigante, sim, mas a Bíblia fala que Saul, acima dos ombros, era maior que todo mundo. Mas Saul ficou amedrontado. Por quê? Porque ele olhou para Golias e disse: esse daí não dá não. Quando a gente olha para a Escritura e a gente percebe o que João está escrevendo aqui, ele está dizendo: vocês já venceram o maligno. Há um erro muito gravíssimo, da gente subestimar o inimigo de nossas almas. Ele não está brincando não. Como diz o ditado popular, diabo não brinca de ser diabo não. Ele, tal qual Golias, ele faz isso há muito tempo. Ele enganou nosso pai Adão, que não tinha nem a influência do pecado sobre ele. Adão e Eva não tinham a influência do pecado, e eles perderam na sedução. Ele é astuto. Comparado a nossa força com a dele, sozinho a gente não consegue não. Não tente com as suas forças competir com o diabo. Isso é um alerta. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás quis ir andar contigo, se não fosse eu intercedendo. Ele tirou tudo de Jó. Não brinque. Ele é forte. Comparado a gente, sozinho, ele ganha. Como é que João tem a ousadia de dizer um negócio desse? Se alguém olhar somente para os personagens dessa batalha, todo mundo vai dizer:
o maligno ganhou. Mas João escreve: vocês venceram. Ele olhou para você que olha para si mesmo e diz: eu sou tão fraquinho. João está dizendo: você já venceu essa batalha. Glória a Jesus. E por que a gente venceu um adversário tão forte? Versículo de número 14: eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. Para além daquilo que o mundo pensa sobre o nosso respeito, para além do que nós mesmos pensamos ao nosso respeito, o que vale é o que Deus diz sobre nós. Ele está olhando para você e dizendo: você é forte, meu filho. Você é forte, minha filha. Tem força aí. As suas forças não se esgotaram ainda. Você é forte. Você é guerreiro. Você é forte. Só eu conheço a força que está dentro de você. Deus está dizendo para a sua igreja hoje: eu conheço a força que há dentro de você. O maligno já tentou de um lado, já tentou do outro, mas você segue resistindo. Eu conheço a força que há dentro de você. Eu vos escrevi porque sois fortes. Há quem olhe para o departamento infantil e pense que é fraco. Há quem olhe para o departamento infantil e pense: é o departamento mais fraco da igreja. Mas Deus está dizendo pela sua palavra: departamento infantil, você é forte, você é forte, você é forte, você é forte. Como é que o departamento cresce com oferta de criança que é só moedinha? Porque a gente é forte. Aleluia. Porque nosso recurso não vem da terra, não. O nosso recurso vem do céu. Glória a Jesus. Se dependesse de muita gente, não tinha nem departamento infantil na igreja. Mas como ninguém é dono da igreja, só Jesus, a gente continua resistindo. A gente é forte. Glória a Jesus. A gente é forte. E de onde vem essa força? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Glória a Jesus. A força não é da gente, não. Não é com a força do braço, não. Não é com o poder de argumentação, não. É com a força da palavra. É com a força da palavra. Ah, como é que vence o maligno? É usando a palavra. Como é que a gente vence a batalha? É usando a palavra. Como é que a gente ainda não perdeu? É usando a palavra. É a palavra a nossa força, a nossa espada de guerra, a nossa ferramenta de trabalho. Enquanto a gente estiver firmado na palavra de Deus, não tem quem nos abale. Aleluia. Quanto a gente estiver firmado na palavra de Deus, Jesus vai dizer no Sermão do Monte: quem ouve e pratica é semelhante ao homem que firmou a sua casa sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode correr os rios, a casa permanece. A casa permanece. A casa permanece. Sabe por quê? Por causa da palavra. Ouve e pratica.
ouve e pratica, e o alicerce vai sendo formado. Ai, a tempestade veio, tem problema não, a gente tem alicerce. O vento soprou, tem problema não, a gente tem alicerce. O rio correu, nem problema não, a gente tem alicerce. É pela palavra que a gente vence. A gente é o povo da Bíblia. A gente não pode esquecer isso, que a gente é o povo da Bíblia. É os irmãos do livro da capa preta. A minha é branca, mas é do livro da capa preta. A gente é da Bíblia. É o povo da Bíblia. Tem que amar a palavra, tem que viver a palavra. Só tem como vencer se for pela palavra. João, nessa mesma epístola, ele vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que vence o mundo? Nossa fé. Que vence o maligno? Palavra. Aleluia. Você é forte, meu querido. Essa batalha já está vencida. Essa batalha já está decidida. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vocês, e já vencestes o maligno. Glória a Jesus. Quero terminar essa mensagem falando uma das frases que manhã mais gostava. Tem as irmãs que conhecem, ajudou muito nesse departamento. E sempre quando a gente vinha com muito problema para cima dela, aperreado, ela dizia um negócio: relaxa, menino, que tu é jovem. Sabe o que ela está dizendo? Relaxa, descansa, tranquiliza, a batalha já está ganha. Descansa, meu filho. Confia, meu filho. Tranquiliza. Descansa naquele que venceu por você. A gente pode ser pressionado, mas a gente não vai cair. O inimigo pode até nos ferir nessa batalha, pode trazer ataques e levantes terríveis contra a nossa alma, pode até nos atingir, mas caído, prostrado, a gente não fica. A gente já venceu o maligno. Descansa o teu coração. Deus já venceu por você essa guerra. Você já venceu o maligno. Como diria Billy Graham, eu li a última página da Bíblia. Sabe qual é a mensagem? Deu tudo certo. Aleluia. Já está escrito. A nossa vitória já está decretada. O nosso lugar não é no último da fila. O nosso lugar é no pódio. A gente já venceu. A gente já venceu. É tanto que a gente já venceu. Quando a gente chegar lá no céu, Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que você está reservado, guardado, desde a fundação do mundo, desde o início do tempo. Oh glória! Antes de você nascer, Deus já olhou para você e disse: vencedor. Antes de você existir, Deus olhou para você e disse: vai vencer. Antes de você existir, Deus disse: venceu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.